Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Hoje o vídeo é de leituras do mês de outubro, né? Vamos falar sobre 15 livros que eu li nesse mês e um deles, assim, um tijolão, tá? Mas quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, ative notificações, deixe o like no vídeo. Todos os links úteis estão na descrição, meu Instagram, o meu link da Amazon, então vão lá fazer suas comprinhas, tá bom? Vamos começar, o primeiro livro do mês. Esse mês eu fiz vlog temático de Halloween, fiz dois fiz dois vlogs e as primeiras leituras do meu mês, 15 dias mais ou menos, foram só desse vlog, tá? Se você ainda não viu o vlog, volta aí alguns vídeos pra trás, que tá tudo na sequência, tá? O primeiro livro que eu li, então, foi As Bruxas de Bess Rock, porque era um vlog temático de bruxas, tá? Esse livro tem bruxas? Muito pouco, tá? É meio que subentendido, tá? Não é na literal da palavra bruxa, tá? Aqui a gente tem mulheres que sofrem abusos, não físicos exatamente, mas psicológicos, tá? Por conta de homens. É uma década bem antiga. A gente tem uma praia, uma ilha de Bess Rock, coisas estranhas acontecem ali. A gente tem meio que um fantasma também num casarão, então é uma vibe meio, assim, sombria, sabe? Aquele tipo de livro esquisito que você não sabe exatamente o que esperar. Ele tem final aberto. Eu já falei melhor sobre a história em todos os vlogs de leituras da semana, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo pra não ficar muito extenso, tá? Mas nos vlogs eu sempre conto um pouco da história, sem spoiler, e falo a minha opinião, o que eu achei depois do livro, né? Esse foi um livro mediano pra mim, eu dei uma nota 3,5, tá? Eu gostei da experiência, eu estava presa nessa leitura, mas ele realmente não leva a algum lugar, sabe? Não é uma história que tem começo, meio e fim, é só uma história, sabe? Então, é interessante, não era bem o que eu esperava, tá? Eu esperava que tivesse de fato bruxas, por isso que eu escolhi esse livro, mas ele não é de todo ruim, tá? O outro livro que eu li da autora é Onde Cantam os Pássaros e é da mesma forma, tá? Muito do psicológico dos personagens, tá? Então, eu li esse livro. Depois eu li um quadrinho, esse daqui eu dei 5 estrelas, porque muito fofinho, Mooncakes. Deixa eu mostrar a edição pra vocês. Ele vem com um marcadorzinho, assim. E aqui vai falar de bruxas, lobisomem, magia, romance, amizade. Tá muito legal esse livrinho aqui, esse quadrinho, né? Tem uma história bem legal, tem protagonismo LGBT, tá muito linda. As avós da menina aqui são um casal, então tá bem legal. E a arte tá muito linda, como eu mostrei pra vocês, né? Tá a coisa mais fofinha a arte. Eu adoro quando o quadrinho é colorido. E vale muito a pena essa história. Eu gostei bastante de ter lido, me aqueceu o coração, me agradou muito. Foi uma leitura que eu fiz com muito carinho, tá? Próximo livro de bruxas também, eu dei 5 estrelas favorito, tá? Ai, eu amei esse livro, gente, que é Natureza das Bruxas. Sabe aquele livro, é de fantasia, mas ele é um livro simples, que você não precisa de muito pra entender, né? Aqui a gente tem bruxas, basicamente se passa só numa escola de bruxas, mais ou menos, e ali naquele local tem bruxas, como que eu posso falar? Eu não lembro exatamente a palavra, mas tem bruxas da primavera, do verão, do outono e inverno. Cada bruxa é de uma estação. Então, na sua estação, as bruxas estão mais fortes, elas conseguem fazer mais coisas, né? E elas ficam treinando ali, por quê? Porque tá um distúrbio climático muito grande aqui. Os humanos, antes, precisavam das bruxas, ainda precisam muito mais agora, pra consertar essas coisas de clima e tal, de chuvas, de temporal, sabe? E só que antes eles não ajudavam, eles só queriam que elas fizessem tudo. E agora eles estão meio que entrando num consenso, estão se ajudando para o mundo não sumir, digamos assim, né? E a nossa protagonista aqui, ela é uma atemporal. Ela domina todas, né, as estações. Só que a magia dela é uma magia muito perigosa. Ela tem muito medo da magia dela, porque ela é poderosa e perigosa. Porque ela já matou 2 pessoas que ela amava. Então a magia procura, né, quem ela tá próximo
pra se liberar, assim. É uma coisa muito doida, tá? Só lendo pra explicar, pra vocês entenderem, né? Não consigo explicar. Mas tem um romance muito fofo, muito legal aqui também. O crescimento da personagem é muito legal de ver também, o tanto que ela evolui, o tanto que ela perde esse medo da magia dela, o tanto que ela consegue fazer depois, né? Então, ai, adoro. Não vou falar muito, né, pra não estragar a experiência, mas, olha, eu marquei, tem várias coisinhas, uma seguida da outra pra marcar. Eu adorei essa experiência. Mais um 5 estrelas favorito que saiu desse vlog temático também, Reino das Bruxas, tá? Ai, como eu amei esse livro também, gente. Aqui a gente tem 2 irmãs gêmeas e elas sempre foram muito avisadas para tomar cuidado, para nunca tirar o amuleto delas, porque os... como que chama? Eu li esse mesmo, mas eu já esqueci o nome. Valgari? Os 7 príncipes do inferno, eles vão voltar e tal, sabe? Todo um auê que a avó delas faz ali, prevenindo elas. Elas não dão muita bola, elas crescem, começam de namorico e tal. E um dia acontece uma coisa muito grave com uma das irmãs, e aí desencadeia várias outras coisas. E aí a outra irmã quer descobrir o que aconteceu com a irmã dela, ela vai lá e faz, né, uma magia ali, que é uma magia das trevas, porque elas são bruxas de luz, mas elas fazem uma magia das trevas. E aí ela acaba invocando um demônio, mas ela acha que vem invocar um demônio que vai ajudar ela nisso, né? Mas não é qualquer demônio, é um dos 7 príncipes que ela invoca, porque ela tá com um objeto dele que ela encontrou num lugar. A partir daí a gente vai ver todo o desenrolar dessa história, né? Os dois convivendo e tentando descobrir. Ele não é muito bom, aparentemente, mas a gente sabe, né, que tem, assim, né, um crushzinho ali entre eles, uma atração muito forte entre eles, e aí várias coisas vão acontecendo. E no final desse livro eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso da continuação, quero saber o que vai acontecer nessa história, porque vai mudar totalmente o rumo da história, né, eu acho, no próximo volume. Eu acho que é uma série, né, deve ter uns 4 livros. Ou 7, porque são 7 príncipes. Não sei, sei que eu adorei, amei, foi uma ótima experiência, marquei várias coisas também. E já tô com saudade desse livro e adoro a autora, tá? Próximo livro, eu dei a nota 3,5. Foi, de certa forma, uma decepção, que eu tava esperando mais desse livro dessa autora, né? Mansão Gallant. É um livro legalzinho, mas é um livro, tipo, pra iniciantes de fantasia, pra quem quer ler um terrorzinho sem dar medo, porque tem fantasmas, tem casa assombrada e tal. Mas eu até falei no vlog, é um livro qualquer coisa, sabe? É um livro que você lê e tá legal. E segue a vida, sabe? Não é um livro marcante, assim como é de LaRue, por exemplo. Não. Aqui a gente tem uma menina, ela não fala, ela vive num orfanato. E ela tem um diário da mãe dela, é a única coisa que ela tem da família dela. E nesse diário tem várias, né, incursões, várias coisas. Dava pra perceber que a mãe dela tava meio perturbada. A mãe dela sumiu, né? E ela fala assim, faça qualquer coisa, você vai estar segura, contanto que você fique longe de Gallant. E ela recebe uma carta do tio dela, falando pra ela ir morar com eles em Gallant. E é a única família que ela tem. Ela vai. E aí chega em Gallant, ela conhece o primo dela, que não é muito agradável, conhece os empregados que moram ali, o tio dela não está ali, então quem mandou essa carta? E aí a gente tem uma outra realidade paralela, ele é muito parecido com Coraline, não parecido não, mas me lembrou muito Coraline. Tem um outro livro que me lembrou também, mas eu acabei esquecendo, eu até mencionei no vlog, eu acho, mas agora eu esqueci. Mas assim, dá pra ler, é legalzinho, mas a edição tá bem legalzinha também, bem bonitinha, ó. E ele é um livro rápido de ler, só que apesar de ser rápido, ele é um pouco repetitivo nesse negócio do diário, e ele também é um pouco lento, porque fica muito tempo sem acontecer nada, apesar de ser rápido. Então, é meio que isso, tá? Aí eu fiz um outro... Não, esse também é do outro vlog, tá? É um tema mistério, fantasmas e tal. Então eu li um quadrinho, deixa eu ver que nota eu dei, tô colando aqui no meu caderninho. Eu dei a nota 4 pra esse quadrinho, que é O Fantasma de Anya, tá? É um livro de uma garota adolescente, ela é imigrante russa nos Estados Unidos, e ela conseguiu se enquadrar e se encaixar, e ela tem muito medo de engordar, porque senão ela não vai mais se encaixar nos padrões. E a mãe dela fica tentando fazer ela comer, porque a mãe dela é gordinha, e ela fica com muito medo de ficar igual a mãe dela, sabe? Que ela não vai ser aceita, né? Coisa que não tem nada a ver, né, gente? Então, tem outro colega que também é do mesmo lugar que ela, só que ela faz bullying com ele igual as outras pessoas da turma, então
É bem ruimzinho, assim, o começo, né? Você perceber, assim, o tanto que ela quer se encaixar e não tem amizades, ela só tem uma amiga. E as pessoas até aceitam ela, mas depois de muito esforço dela, então ela fuma, ela quer ser descolada, e aí ela acaba caindo num buraco e encontra uma fantasma que tá ali há 90 anos, e essa fantasma acaba indo com ela pra escola, ajuda ela a colar nas provas e tal. E aí ela começa a descobrir coisas dessa fantasma, e essa fantasma que era muito boazinha, muito queridinha, muito amiga, começa a se transformar em outra coisa, e aí ela vai cavar o passado dessa fantasma e vai ficar feia a coisa. O bom é que no final ela percebe o valor da amizade, o valor da família, quem ela deve realmente ter de companhia, e é bem legal. Gostei bastante dessa leitura. Aí eu peguei um outro quadrinho, esse que eu acho que dei 3,5. Deixa eu ver, 3,5. É um quadrinho bem lúdico, bem doidão, assim como o outro do autor também, Satânia, né? Mesmo autor, eu acho que é o autor Fabien, né? De Aurora nas Sombras. Eu ainda gosto mais de Aurora nas Sombras, tá? Esse daqui, eles estão fazendo uma escavação, foram atrás de um cara que sumiu, a irmã dele foi junto procurar, né? Que ele tava em busca de Satânia, eu acho que é, ó. E aí tem muitos escavadores, tem um padre, tem uns outros ali, e eles vão se perdendo no caminho, vai acontecendo coisas com cada um deles, né? Vão se transformando conforme eles vão nos lugares, e aí vai mudando de cor, né? Conforme, ó, eles vão conhecendo gente diferente, eles vão, assim, num lugar bem diferente, eles chegam até Satânia, realmente. Ó, e as cores vão mudando. Satânia é pra ser, digamos que o inferno, né? E aí fica bem vermelho quando tá quente. É uma historinha legal, interessante, mas não achei nada demais, assim, tá? Tem umas cores bonitas também, mais pro fim. Mas é um livro bom, tá? Não tenho muito o que falar dele, tá? O próximo livro, eu dei nota 3,5, acho, também. Dei nota 3, tá? Que é Outsider. Eu não podia fazer um vlog temático de Halloween sem, de fato, ter um livro do King, né? Então, tenho aqui Outsider. Esse livro foi um misto de sensações, uma montanha-russa pra mim. Eu comecei não gostando, aí depois eu comecei a gostar um pouquinho mais, aí depois ficou lento de novo, muito descritivo, não me conectei muito com a história, sei lá, eu não tava curtindo esse livro, sabe? Eu acho que o King, pra mim, não funciona muito bem, não. Eu gosto muito de Joyland, mas o resto não vai. Eu continuo tentando e vou continuar tentando, mas esse aqui é meio que previsível também, a partir do momento que você entende, né, o que tá acontecendo ali, isso vai continuar a história pra ver o desenrolar e o final, mas você o título do livro já te dá um spoiler também do que tá acontecendo. O que a gente tem aqui? A gente tem um cara que é acusado de ter abusado de um menino e matado um menino lá numa floresta. Tem todas as digitais dele lá, tem todos os indícios, pessoas e testemunhas viram ele indo. Só que ele também estava em outro lugar, no mesmo dia e na mesma hora, e tem testemunhas desse lugar que ele estava. Então, o que aconteceu, né? Daí a gente vai vendo e entra uma personagem lá do Mr. Mercedes, acho que é a Holly. Não lembro se é Holly o nome dela. E a hora que ela entra fica mais interessante, mas assim, não funcionou muito bem pra mim, tá? Foi um livro bom, mediano, mas eu só queria terminar de ler e não tava muito empolgado com essa leitura, tá? Aí eu peguei um livro de suspense da Tag, que veio na Tag do mês passado, acho. Eu já tinha lido outros 2 livros dessa autora e tinha gostado, mas ela não é tão surpreendente assim, tá? Que é a Shari LaPenha, Alguém que Você Conhece, tá? Esse é um livro que mistura umas 2 coisas aqui, mas no final as coisas se conectam, tá? Então a gente tem um menino aqui que invadiu a casa dos vizinhos, a mãe dele acaba descobrindo, e ele invadiu o computador e mandou e-mails para algumas pessoas. Ele faz isso só por hobby, né? Não roubou nada, digamos assim. E a gente também tem uma mulher desaparecida e o marido vai dar queixa. E a mulher, de repente, aparece no fundo de um lago, dentro do porta-malas do carro. E aí as pessoas desconfiam do marido, e aí as pessoas começam a descobrir que ela tinha amantes. E essas histórias vão se conectando, é tudo ao redor dessa vizinhança, assim. Me prendeu, né? Gostei de ter lido, deixa eu ver que nota eu dei. 3,5, mas não é surpreendente, tá? Então é um livro, assim, um clichêzinho do thriller, digamos assim, que você lê assim só pra passar o tempo, mas não é nada que uau, que livro marcante. Então foi esse, ele vai sair pelo Grupo Editorial Record depois, tá? Eu fiz 2 releituras esse mês. A primeira foi
Caraval, não sei, olha só, eu pensei assim, né? Eu dei a nota 5 ao favorito, não, 4,5, porque eu acho que eu gosto mais do segundo. 4,5 favoritei, de novo, porque eu gosto muito dessa história, eu gosto muito dessa ambientação, tá? Eu achei, releitura, não vou marcar nada, né? Olha só. Isso aconteceu com o Circo da Noite também, quando eu reli, eu achei que não ia marcar nada e marquei horrores, tá? Caraval, pra quem não conhece, é um jogo, tá? Então tem o Mestre Lenda, que é o dono ali do negócio, e ele faz de vez em quando jogos em lugares diferentes e sempre tem um prêmio muito lúdico, né? Por exemplo, o prêmio aqui dessa edição do Caraval é você poder ter um desejo realizado. E aí, a Scarlett e a Donatella sempre sonharam, porque a avó dela sempre contou sobre o Caraval, sempre sonharam em conhecer. E elas ficaram mandando cartas, né, pra ele vir pra cidade delas, é uma ilhazinha ali, por 7 anos. E aí, o que aconteceu? Que na última carta, ele respondeu e mandou ingressos. E aí, eles foram, junto com outro cara, que é um marinheiro ali que apareceu na ilha. E aí, chegando lá, a Donatella some. E a Scarlett tem que jogar o jogo todo sozinha, junto com esse cara, e ela não sabe se ela pode confiar ou não nele. Então, assim, muitas coisas acontecem, é muito bonita as descrições da autora, sabe? Você fica imaginando, os vestidos mudam de cor, nada é o que parece, às vezes você acha que uma pessoa morreu e não morreu. Ai, sabe, uma coisa muito doida, assim, a primeira vez que eu li eu fiquei muito encantada, nossa, eu fiquei surtando com esse livro. Na segunda vez eu já fui mais calma, porque eu já sabia, de fato, né, as coisas que aconteciam, mas eu não lembrava exatamente de algumas revelações que já estão nesse livro, né, eu achei que ficava pro segundo. O Lenda vai ser revelado no livro lendário, que eu vou ler mês que vem, tá? E nesse mês, né, porque vocês vão estar assistindo nesse mês. E eu já sei quem é. Claro, né? Porque eu já li o lendário, eu só não li o finale. E ele já aparece nesse livro aqui, tá? Então prestem muita atenção quando vocês forem ler. Tem um rolê da mãe delas aqui também que é importante. Então, adoro, gente. Se você ainda não leu, eu super recomendo, tá? Não é difícil. Próximo livro me surpreendeu porque eu tava achando que não ia gostar muito. Porque o último livro que eu li da coleção Romance de Hoje, sabe? Não curti muito. Mas esse daqui eu dei a nota 4, que é uma nota boa, né? Que foi Uma Noite na Itália. Eu gostei muito desse livro, por quê? Porque a gente tem 3 protagonistas aqui. E aí é focado no desenvolvimento pessoal delas, na amizade delas, não nos relacionamentos amorosos. Então a gente tem a Sophie, a Catherine e a Anna, eu acho que é isso. Uma delas vai se tornar professora de italiano das outras duas. Tem uma que a avó dela deixou escapar, a avó dela tem demência, deixou escapar pra ela que o pai dela se chama... como que era? Gino, acho que é. E é italiano. E aí ela ficou, meu Deus, minha mãe nunca me contou quem era meu pai, né? Ela sempre escondeu. E agora eu tenho um pai italiano, então eu preciso ir pra Itália e descobrir onde está meu pai. E ela tem um relacionamento bem tóxico com o namorado dela ali. E a gente tem a outra que vive viajando, né? Ela é meio nômade, assim. Ela vai, trabalha nos lugares, depois volta, fica em albergues. E tem uma relação bem complicada com os pais. E o pai fica doente e ela acaba vindo, né, pra essa cidade pra poder... Não é na Itália, tá? O livro não se passa na Itália. Visita o pai e acaba se reconectando com eles e tentando descobrir onde que é de fato o lugar dela, né? Louca pra ir embora, mas enfim. E a outra é uma mulher que foi abandonada pelo marido. Ela foi levar os filhos pra faculdade, né? Primeiro dia, fica aquela dor no coração, achando que os filhos vão super não querer largar dela. Chega lá, eles, tchau, mãe, vaza. E ela volta super rápido pra casa e pega o marido em flagrante. E aí o mundo dela cai, ela não sabe o que fazer da vida, ela não sabe quem ela nunca trabalhou. Então a gente vai ver cada uma dessas pessoas dando um jeito na vida, sabe? E as 3 se tornando amigas também, porque uma delas vai ser professora de italiano, porque todas elas acabaram, né, tendo o italiano como hobby. Só uma delas vai pra Itália, tá? No final. Eu acho que é a mais protagonista, digamos assim, e passa um final de semana na Itália. Mas ele não se passa na Itália, mas eu gostei bastante, tá? Curti bastante. Recomendo super pra vocês. Um outro livro que eu também gostando bastante, acho que dei nota 4 também. Dei nota 4. Eu lembro de algumas notas. É o Nós Somos Inevitáveis. Aqui a gente tem um garoto que... ele herdou um sebo do pai dele. O pai dele ainda tá vivo. Eu achei que no começo o pai dele não ia estar, que ele tinha de fato herdado, né? Mas não. Tem um sebo. A mãe dele foi embora pra outro lugar depois que o irmão dele morreu.
O irmão dele era viciado, ele tem muita raiva desse irmão dele, porque meio que destruiu a família dele. E esse sebo tá falidíssimo, ele descobriu que tem muitas contas, muito cartão atrasado, muita coisa, e ele quer vender, só que o pai dele ama esse lugar. O pai dele ama a leitura, tem várias sacadas aqui sobre leitura, sabe? Muito legal, frases que eu marquei. E aí, o que acontece? Tem um garoto aqui que aparece na história que fazia bullying com ele antigamente na escola. Só que esse garoto sofreu um acidente e tá paraplégico. E aí ele passa ali e ele quer entrar na livraria, mas não tem como ele entrar de cadeira de rodas. E ele fala, ó, vamos lá em casa pegar... Não, eles já se encontraram antes, mas né... Enfim, essa é a parte importante. Vamos lá em casa pegar uma rampa de skate que ninguém está usando e vamos por aqui. E aí eu tenho acesso à sua livraria. E aí eles vão lá e fazem isso. Ele muito contrariado, porque ele nem gosta do garoto, sabe? Então eles vão lá e fazem isso. Só que daí estão passando, né, construtores de verdade ali na frente e percebem que essa rampa não vai dar, porque é uma rampa de compensado, então ela vai quebrar. E eles resolvem fazer uma rampa de verdade, porque eles têm material e tal, e começam a ajudar eles. E nisso vai desencadeando várias outras coisas que no começo do livro racha assim uma estante que eles têm, aí eles vão lá tentar comprar outra. Enfim, e ele conhece a Hannah, que é uma vocalista, ela é super ligada em música, ele não gosta de música. E ele só lê livro de dinossauros, só tá lendo o mesmo livro, porque ele tá assim, não quer ler mais nada. Então é uma história muito legal, é o tipo de livro jovem que eu gosto, com vários ensinamentos, com outras coisas sendo trabalhadas, onde o romance não é o foco principal, não tem mimimi de ir na escola, sabe? Então, ó, super recomendo pra vocês. É o segundo livro que eu leio da Gayle, que eu gosto muito, o outro é Eu Perdi o Rumo, que eu gostei bastante também, mas esse aqui, ó, bem legal mesmo, tá? Aí eu li, gente, O Calhamaço do Mês da Vida, não sei, uma história, assim, gigantesca. Eu acho que eu vou dar 4,5 favorito. Eu não vou dar 5, porque teve, assim, partes que eu não tava tão interessada na história, porque ele demora pra acontecer, tá? Estou falando de quê? Tem um vlog só desse livro, tá? Então não vou entrar em detalhes dessa história. Caminho dos Reis. Será que marquei Caminho dos Reis? Vocês conseguem ver o tanto que marquei? Pois é, 1.237 páginas, 1.238 páginas, tá? Foi uma leitura que eu gostei bastante, é um livro de fantasia, alta fantasia, uma fantasia épica. A gente acompanha 3 personagens aqui principais, Shallan, Dalinar e Kaladin. Kaladin é o meu favorito, mas o Dalinar é bem legal também, a Shallan também, mas enfim, a gente acompanha muito mais a vida do Kaladin. E a gente vai vendo desde, sabe, vai voltando no passado, vai mostrando como ele passou por muitas coisas para ser o que ele está sendo hoje, né? E o coitado sofre. Enfim, eu não vou contar a história. Eu já falei que tem um vlog, né? Mas é um livro bem interessante. Se você não lê fantasia, talvez você não devesse começar por esse. Mas se você quer arriscar, vai lá e arrisca, tá? Porque, assim, não é uma escrita difícil, tá? E a minha dica, eu já falo sempre a mesma coisa, eu vou repetir. A minha dica pra você ler fantasia é não tente entender o que tá acontecendo no livro, tá? Ai, meu Deus, eu não tô entendendo esse livro. Só vai, tá? Só vai lendo, porque automaticamente você vai começar a entender, tá? Não tenta entender, não tenta voltar e ler, ah, não entendi, porque isso só vai te amarrar, tá? Livros grandes assim, a minha dica também é separar em metas. Foi o que eu fiz, eu li ele em 20 dias mais ou menos, eu separei metas de 50 a 60 páginas por dia. Dei uma folga até o dia que eu queria ler, então teve dias que eu não consegui ler ele, ok. Parti pro outro dia, não acumulei as metas, porque eu tinha dias de folga. E foi a melhor coisa. E inclusive esse mês que vem, novembro, eu vou fazer de novo. Eu tô pensando em pegar 2 calhamaços e dividir cada um em 15 dias. E assim eu leio sem perceber, tá? Você pega, lê tua meta e vai ler o resto das tuas leituras. Não te atrapalha. Então foi uma experiência muito boa. Não se tornou cansativo, apesar de que eu falei pra vocês que perdeu um pouquinho da minha atenção, assim, no meio do livro. Mas era aquela meta e acabou, sabe? Eu não estava lendo só esse. Eu não tive essa impressão. Então foi muito boa essa minha experiência, irei repetir com certeza, tá? Os 2 últimos livros, então. Nota 4 para os 2, tá? Ariadne, que é um livro que me surpreendeu, porque eu tava achando que ia ser só a história do Minotauro em si, porque a Ariadne é a meia-irmã do Minotauro, tá? Tem uma lenda ali que conta aqui como que surgiu o Minotauro, né? Como que a mãe dela é bem... Eu falei lá no vlog, vamos lá assistir, que é uma história bem bizarra, tá?
É uma coisa bem esquisita, mas enfim. Ele tem ali um labirinto, né? Ela é uma princesa de Creta, ela tem uma irmã mais nova. E aí surge o Teseu ali, que é um herói, que quer matar esse Minotauro. E ela vai ajudar ele a concluir essa missão, porque ela olha pra ele, ele olha pra ela e ela está apaixonadíssima, tá? E aí os dois fogem e tal. E aí que acontece coisas que eu já previ que ia acontecer, porque eu já percebi ali no comecinho, né? A gente já tem experiência de leitura, então não vai dar certo isso daí. Então a gente vai ver que a história vai mudar ali a partir daquele momento que eles se desencontram. E outras coisas vão acontecer diferente que eu não tava esperando. A irmã dela tem bastante protagonismo aqui também. A irmã dela vai pra outro lugar e a gente fica intercalando capítulos das duas até onde elas se encontram novamente. E assim, é muito, muito legal, eu gostei bastante. Eu não sei se todos os mitos e lendas e as histórias, né, gregas que tem aqui são de fato verdade, entre aspas, tá? São originais ou a autora que criou. Mas ele tem uma vibe muito de Circe. Quem leu Circe sabe, eu não li Circe, mas eu sinto que ele tem uma vibe de Circe sem ter lido Circe. Pois é, mas ele tem uma vibe também de No Coração da Bruxa, que foi um livro que eu amei. Então, super recomendo pra vocês, uma leitura rápida, tá? E bem legal. E o último livro foi uma releitura, foi o último livro que eu li este mês para o Justi Clube, meu clube de leitura, tá? A gente leu Em Outra Vida, talvez, eu reli esse livro e eu gosto desse livro. Na primeira vez que eu li, eu dei 5 estrelas, eu nem conhecia Taylor, mas eu já sabia do potencial da autora, porque, né, de fato, dei 5 estrelas. Mas hoje em dia, comparando com os outros livros dela, esse acho que foi o segundo livro que ela escreveu, eu dei um 4 estrelas, tá? Sendo mais generosa. É uma história bem legal, uma história de multiversos, tá? Chega num momento ali, onde, se você nunca, né, nunca viu falar sobre esse livro, o que ele é? A gente tem a Hannah aqui, e ela, né, meio perdida na vida, volta pra cidade natal dela, vai morar com a amiga e com o marido, e aí eles vão rever as pessoas do ensino médio. E aí ela tem um ex-namorado, e ela reencontra esse ex-namorado, e ela amava muito esse ex-namorado, nunca esqueceu ele. E eles estão ali no bar, e a amiga vai embora, e ela pergunta, você vai comigo ou você vai ficar com ele? E a partir desse momento a gente tem uma bifurcação na história, tá? A gente tem capítulos intercalados entre ela decidindo ir com a amiga e tudo que aconteceu depois, né? Aconteceu, de fato, muita coisa. Ela sofreu um acidente e todo o livro vai se passar no hospital, basicamente. E aí a outra escolha de ela ter ficado com o ex-namorado e ter ido pra casa com o ex-namorado. Então a gente vai ver todos enrolar da vida dela. Tem coisas diferentes em cada história, mas tem coisas que não mudam. Por exemplo, a amizade das duas, que é o ponto alto dessa história, tá? E a gente percebe que as coisas... Tem algumas coisas que acontecem que estavam destinadas realmente a acontecer. A única coisa que muda mais, assim, é o interesse romântico dela em cada um, né? A decisão dela de ficar com quem em cada um. Mas os dois personagens principais aqui, né? Os interesses amorosos dela aparecem nos dois, nas duas histórias, né? Nas duas escolhas dela, mas de forma diferente. O que a gente pode concluir que o que tem que acontecer vai acontecer e as pessoas que vão passar pela tua vida vão passar de qualquer maneira, tá? Então, é uma história bem legal, bem interessante. A maioria das pessoas lá no grupo gostaram, quase todo mundo gostou muito, mas não é o melhor livro da autora, tá? Mas eu gosto bastante também. Gente, foi isso, foram as minhas 15 leituras. Os meus favoritos do mês, acho que foi Caminho dos Reis, por ser, assim, uma sensação de dever cumprido, de eu consigo ler um livro de mais de 1000 páginas. Eu já li outros, mas, sabe, dá uma sensação muito boa. Ter relido Carnaval eu gostei bastante também. Ai, gente, mas Reino das Bruxas e a Natureza das Bruxas assim, foram meus favoritos do mês. Quero saber qual foi o seu livro ou os seus livros favoritos deste mês e também a sua decepção. Ou se você não leu nada, deixa aqui nos comentários também, vamos conversar, tá bom? Um grande beijo e até mais!